Porque agora, vamos acessar o portal do Esporte Interativo e depois fazer a conexão direta com o Tati Mantovani. Aqui está a notícia. Insatisfeito no Real, Bale pode ir para a China em janeiro. Zidane nega problemas. Insatisfeito no Real, desde que foi apresentado, Bale pode ir para a China de novo. Vamos lá, Tati Mantovani, nossa correspondente do time do Esporte Interativo em Madrid, participa ao vivo conosco. É uma notícia que parece velha, né, Tati? Insatisfeito no vestiário do Real Madrid. E assim, ontem a gente repercutiu aqui que poderia ter, eu não sei se é um mal-estar a palavra, mas vou usar essa expressão, um mal-estar, porque o Rodrigo já ultrapassou o Vinícius Júnior, aí queria aquela coisa, a evolução não está sendo do jeito que está, agora vem a notícia do Bale. O vestiário do Real Madrid não está fácil para administrar, mas vamos ficar aqui no Bale. E aí, vai sair, enfim, o Gareth Bale? Seja bem-vinda, Tati. Muito bom dia para você, sempre um prazer conversar com os amigos do De Placa. É uma incógnita que parece que a gente não vai ter uma solução, pelo menos não de momento, porque o técnico Zinedine Zidane disse que o Bale em nenhum momento disse que deixaria o Real Madrid, mas a situação do galês aqui na capital espanhola, ela já era ruim e agora ela está pior ainda, Luizinho. Para fazer um resumão para vocês da situação do Bale, ele se lesionou no dia 13 de outubro, há 17 dias, com a seleção de Gales. Ele está fazendo uso de uma lei de proteção de dados aqui na Espanha para que os seus boletins médicos não sejam divulgados pelo Real Madrid. Ou seja, o Bale está lesionado, mas em teoria a gente não sabe dessa lesão porque o Real Madrid não pode oficializar a lesão do Bale porque ele pediu para isso não ser oficializado. Na segunda-feira, ele pediu permissão para o clube para ir para Londres para conversar com o seu agente. A gente não sabe sobre o quê. Ontem à noite ele voltou aqui para Madrid. E para terminar essa situação que já é muito insustentável para o lado do Bale, tanto em relação a clube, torcida, vestiário, quando ele desembarcou aqui na capital espanhola, Luizinho, a gente pôde ver um vídeo divulgado pelos companheiros do Marca, que o Bale passou pelo corredor, não falou com o pessoal da imprensa, e um menininho que estava lá no aeroporto aguardando a chegada do Bale, a mãe do menino diz para o Bale, ele te adora, e o Bale ignora a criança e passa reto. Mais um motivo para a torcida do Real Madrid, que já não gosta do Bale, que já vai esse jogador há muito tempo no estádio Santiago Bernabéu, tenha mais um pé atrás com esse jogador, que tudo indica que cada vez está mais próximo de deixar o Real Madrid, apesar de ele afirmar mais de uma vez, Luizinho, que é feliz na capital espanhola. A gente está vendo a imagem aqui, né? A Tati trouxe na informação dela, esse vídeo é um vídeo... Tudo bem, ele tá aparentemente, ele não quer parar, porque se para, os repórteres vêm. Mas, vai lá, dá uma atenção pro menininho. Pelo amor de Deus. Porque, assim, é muito pior para ele ter essa imagem hoje circulando. Não sei nem se outro time grande vai querer tê-lo, porque ele não fala com quem é torcedor do time que ele joga. Pô, que imagem assim, triste. Que falta de sensibilidade. O cara não sabe a grandeza que ele representa. E se ele tá com raiva do futebol... Pô, então vai embora de Madrid mesmo, porque desde que ele chegou, ele é o centro de poder. Cara aí tem que ir embora claro que a gente não sabe o que ele está vivendo, a informação, mas, gente, na boa, né? A gente que não dá nem 1 bilionésimo de situações mais ou menos parecidas como essa, cara... Ô Mauro, Vitor, Mauro, Pretzel, Tati, todo mundo que está nos escutando, a galera também aqui nos comentários. O Zidane, em tese, chegaria, ou chegou nessa volta dele para... Pô, o vestiário agora vai estar resolvido. Bem lembrado. E isso nem de perto está resolvido, não só a situação do Bale, como outras situações que se criaram a partir dessa volta do Zinedine. E o que é mais importante, além da questão do vestiário, que faz parte do conjunto, claro, é que dentro de campo não está nada resolvido, muito ao contrário. Claro que, de novo, não é só no Real, não é só com o Zidane, é qualquer equipe. Quem ganha empate e perde são os jogadores, mas é um time completamente destrambelhado, desorganizado, distante do Real Madrid, da história, dentro de campo. Não está fácil. Essa imagem, cara, essa imagem dele com o garoto, ela é uma imagem muito chocante. Por quê? Porque eu não sei nem se o garoto é torcedor do Real ou não, e isso pouco importa. Sim. O garoto, ele gostava, eu vou usar no passado, porque eu tenho certeza que ele deixou de gostar. Ele gostava do Bale. E o Bale, ele percebe a figura do garoto. É muito difícil. Ele olha para o lado. Quando ele olha para o lado, ele percebe ele ignora, e ele prefere ignorar. Ok, ele podia estar tratando, só para botar no extremo, tá?
vamos supor que ele está tratando ali da mãe dele doente. Sim. Vamos supor, um extremo, eu quero fazer né? isso. É assim, ele tá tratando ou de um filho, ali, ou de um filho doente. Mas, cara, fazer alguma coisa, botar a mão na cabeça do garoto, sorrir pro garoto, isso daí é o mínimo, cara. É o mínimo. Há muito tempo eu li o livro do Magic Johnson. O Magic Johnson, na época, era uma outra realidade, por exemplo, não tinha foto e tudo, mas o Magic Johnson dizia assim: eu sempre atendi muito bem os fãs. Quando estava em férias, eu não dava autógrafo. Mas eu nunca deixava a pessoa sem nada. Eu sempre fazia o hi-fi, né? Batia botava, pelo menos isso eu fazia. Ele não parava. Hoje não é autógrafo, hoje é tirar foto. Então seria o equivalente de hoje, ele fala assim: pô, eu não parava, se eu tivesse de férias, eu não parava para tirar fotos, mas eu não ignorava a pessoa. Eu dava o hi-fi, bater a mão ali. Cara, o que o Bale fez... Não, e só uma coisa, com todo respeito, já desrespeitando o Magic Johnson, que é só o Magic Johnson, o maior de todos, e aí não tem comparação, que é o seu Pelé. Nossa. O Pelé, cara, de perder voo por causa de autógrafo. E assim, a turbina pede autógrafo pro Pelé e hoje selfie. E o Pelé faz algumas coisas hoje que são absurdas. Alguém chega e ele fala: posso tirar uma selfie com você? Isso ele fez com o meu filho. Então, assim, cara, se o Pelé, que é o Pelé, atende a todo mundo, um bando de planetários terráqueos como veio. E aí, Tati, eu queria, porque assim, essa é a imagem. Pensando no menino. Isso. Essa é a imagem que. O menino bate 2 vezes no ombro dele, como quem diz assim: nem o MC me nota, por favor. Nem o MC Gui faria coisa parecida. Assim, vamos. Porque a gente está falando do Bale, do lado do que está acontecendo fora, né? Fora do campo. E assim, essa imagem é muito feia. Mas a gente sabe, e eu falei aqui do Zidane que chegou para dar uma acalmada no vestiário, também dentro do vestiário não parece que o Bale é um cara assim que tem um super clima. Eu acho que tá tudo se encaminhando para um final mesmo, né? É uma situação complicada, porque o Bale não chegou nenhuma oferta, nem no verão passado e nem agora, para contratar o Bale, né? Um jogador que tem contrato com o Real Madrid até 2022, ou seja, se alguém quiser tirar ele do Real Madrid, tem que pagar. As únicas ofertas, entre aspas, que chegam são da China, que é um mercado que não pagaria por esse jogador um valor elevado, porque tudo que pagar ao clube que vai comprar o jogador tem que pagar à Federação Chinesa, né? Então, duplica o valor. Então, não se acredita por aqui que a China vai pagar um valor muito elevado pelo Bale. Mas hoje o Bale é um problema dentro do vestiário do Real Madrid, porque a gente até fez uma entrevista com o Marcelo no início desse ano, que ele comentou que o Bale não falava espanhol, que ele falava hi, hello pro Bale dentro do vestiário. Alguns outros jogadores, sim, dizem que o Bale entende o espanhol, mas até um vídeo divulgado pelo próprio Real Madrid alguns meses atrás, o Bale não entendeu uma pergunta que foi feita para ele em espanhol. Então, assim, ele tem dificuldades com o idioma, já são 6 anos no clube, a torcida não gosta nada disso, de que ele não tenha de que ele não se comunique com eles, né? Porque são 6 anos de Real Madrid. E no vestiário do Real, o pessoal encara o Bale como um jogador decisivo, ele já marcou muitos gols em finais, e o jornal Marca até traz uma matéria a respeito disso, da relação do Bale com o vestiário, que ela é de respeito pelo jogador importante, mas que, afinal de contas, ele é como uma ilha dentro do vestiário. O Bale não é um cara que se expressa muito, não é muito comunicativo, não tem muitos amigos dentro do vestiário. O Modric até deu uma entrevista para uma revista aqui da Espanha e disse que o Bale é como ele, um pouco tímido, mas que sim, ele conversa com os jogadores. Mas a gente sabe que a relação do Bale no vestiário não é a das melhores. E com o Zidane e o Luizinho também não é das melhores. Se vocês lembram, na janela de transferências no verão aqui da Europa, em julho, o Zidane até chegou a dizer que era melhor que a solução do problema Bale chegasse o quanto antes, ou seja, que ele deixasse a equipe o quanto antes para resolver essa situação. Então, realmente, a cada mês que passa, parece que o Bale não se compromete com a equipe e a gente vê mais imagens dessas como a de hoje, que ele se afasta cada vez mais do Real Madrid. Deixa eu agradecer a Tati. Só a Tati, outro dia me ajudou num vídeo que eu falo sobre a situação do Bale também. O Bale ganha 15 milhões de euros líquidos por temporada e tem contrato, salvo engano, até o meio de 2022. Então, para o Real hoje, proposta para alguém comprar o Bale, pagar pelos direitos econômicos do Bale, eu duvido que o Real tenha.
uma proposta relevante. De repente Sim. alguém vai chegar lá e vai lá, toma 5 aqui, 10. Né? Por Duvido. empréstimo no Brasil. É, seria o que o pessoal Flamengo, fala lá. de repente. Hoje, né, Tati, a situação do real hoje seria se livrar de 15 milhões de euros limpos de imposto por temporada, indo para a China pagar isso pro Bale sem pagar nada ao real. O real fala assim, ó, eu abro mão de receber qualquer coisa, fica só com o salário para você. É mais ou menos isso. O real já jogaria a mão pro céu, né, Tati? Se concretizar esse caminho China para o Bale, essa seria a única explicação, porque seria o único mercado disposto a pagar esses 15 milhões de euros limpos que ele ganha por ano, porque a via inglesa, os clubes ingleses, que em teoria poderiam ser os interessados no Bale, porque são os que conhecem mais o galês, eles não vão pagar esse salário do Bale. Aí é um problema para o Real Madrid também, por isso que a via da China é a que ganha mais força sempre que se fala na saída do Bale, exatamente, Vitor Sérgio, pela questão do salário. Agradecer a Tati Mantovani, aquela coisa, né, cara? O Bale tá com tudo, porque assim, Real Madrid, você não tem nada pra me falar. Paga o meu salário, eu venho aqui jogar, se eu vou falar espanhol, se eu não vou falar. O problema é meu. Aí, só pra pontuar, né? Só pra pontuar. Quando acontece aqui no Brasil, a gente desce o cacete em clube. Você pagar 15 milhões de euros limpo de imposto para um jogador, que depois você não vai conseguir repassar ele para lugar nenhum, que a gente tá falando do lugar que ganha mais dinheiro, que os clubes ganham mais dinheiro que a Inglaterra, ninguém na Inglaterra tem condição viável de falar assim, vou dar 15 milhões de euros limpo de imposto para alguém. E a outra... E ainda mais este Bale. E ainda mais o Bale com esse pacote. Eu queria só falar um ponto aqui do negócio da língua, tá? Cara, eu acho que nós brasileiros deveríamos refletir muito sobre isso. Sabe por quê? Porque foi chacota no Brasil, chacota, quando o Luxemburgo chegou na Espanha e tentou falar o espanhol, e não era o melhor espanhol do mundo. Joel Santana. Joel Santana também. Quando o Joel foi para a África do Sul e falou o inglês que falou e a gente viu, aqui no Brasil a gente esculhambou, via de regra, tratou o Joel como se fosse um São Paulo não fala uma vírgula de português. Um pária. E cara, olha aí, o Bale não se digna a falar a língua e o pessoal reclama lá. Porque eu vou falar mal. Se o Bale falar um espanhol ruim, o torcedor vai gostar. Sim. Como o sul-africano adorou o Joel tentar se comunicar, ainda que com inglês cheio de deficiências, se tentar se comunicar na língua. O brasileiro tem que parar com isso. Não é para sacanear o Luxemburgo quando ele falou o espanhol que falou lá no Real. Não é para sacanear o Joel Santana quando ele falou o inglês que ele falou. Tem que ser aplaudido. Eles estão tentando se comunicar na língua do país que ele está. Mas pode se esforçar. O Guardiola ficou um ano estudando alemão, chegou lá e nadou de braçada. Ficou 6 meses antes de assumir o Southampton. Pois nadando de braçada. E aí, quando a gente fala de treinador, por que treinador brasileiro também não é aproveitado na Europa? O Tite é o primeiro a dizer, tem o problema do idioma. Então, os caras têm dinheiro, tem tudo também. Um pouquinho de estudo também não faz mal a ninguém. Claro que não. O que o Bale faz é uma antipatia. O cara tá 6 anos na Espanha. 6 anos? 6 anos. Será que ele não pode pagar um professor particular que fale espanhol com ele 2 horas por dia, 1 hora por dia, na hora das refeições? Cara, e só o básico, né? Claro, ele não vai fazer uma prova de literatura em espanhol. O Marcelo, só o básico. Tu pega uma entrevista do Marcelo, que tá há 200 anos lá, é um espanhol básico. É o espanhol básico do Marcelo. O Marcelo fala o básico.